colocar aqui a luz cinematográfica caseira. Hoje é é domingo, penso que é dia 16 de maio, há um mês e meio que estamos em quarentena no ano da graça do Senhor de 2020 e o mundo inteiro, quem tem consciência, está em quarentena. Está em casa para que não se contraia um vírus. E quando sai de casa, por forças maiores, para ir no supermercado, para fazer algo de força maior, coloca uma máscara. É o mínimo, não é uma questão partidária, como eu já escutei na rua. Ué, o decreto ainda está em vigor, não é uma questão partidária. É uma questão de consciência individual e coletiva. Vamos ser um pouquinho mais para lá das nossas opiniões formatadas com base muitas vezes em algo que não é sustentável, não é? Eu vou para a terceira parte, não é? Eu fiz 2 vídeos sobre a autobiografia da Rita Lee. Vale a pena, se é autobiografia, a autora é ela, vale a pena ler. Ela também escreveu um outro livro. E eu vou apresentar uma revista, não se chama fanzine, porque uma fanzine eu penso que tem texto e tem gibi, não é? Fanzine é muito da minha juventude, não é? De impressões como esta, não é? Que a juventude nos anos 90, né? De formas alternativas de divulgar as nossas ideias e os nossos trabalhos. E uma democracia, ela se assenta em diferentes ideias. E isso é que eu vou falar uma expressão bem brasileira, o barato. A democracia não significa todo mundo pensar da mesma forma, é o que diferencia de um regime totalitário, autoritário, seja ele fascista ou comunista. Vamos falar as coisas pelos nomes, mas para a gente falar fascismo e comunismo, nós temos que pesquisar, estudar, não é só ficar no supérfluo e achar que eu posso opinar porque eu escutei uma frase. E daí eu olho uma frase, tenho uma opinião sobre aquela frase e aquilo vira uma verdade absoluta. Isso é ignorância. É ignorância. E a gente tem que... Se a gente não sabe, a gente ter a humildade de falar, não sei. E mesmo quando a gente sabe, isso eu tenho aprendido com os estudos budistas. Budistas zen, budista tibetano, não é? Bodhisattva, que é eu não sei. Vai ser a gente se colocar num lugar de não sei. Mesmo quando a gente tem um monte de bagagem. Porque a nossa bagagem, ela é direcionada. Ela é orientada, ela também pode ser manipulada. Então, para eu não me perder assim na apresentação, ou seja, se o vídeo acabar porque a memória do celular está lotada, eu vou ler 2 trechos desta revistinha Mulheres Anarquistas que eu trouxe do encontro libertário, né, anarquista, no Tendal da Lapa, que acontece em novembro, eu acho. Falei num vídeo passado que eu, por vezes, eu me perco na época do ano, porque as estações, os ciclos sazonais são diferentes do hemisfério norte. Eu ainda me perco, na verdade. Quando eu tinha 15, 16 anos, né, eu acho que aqui é o ensino médio, tá? No nono ano, no ano em que eu fiz o nono ano, havia a prova geral de acesso, de cultura geral. E era uma prova que tinha um formato bem... A gente em Portugal fala teste americano, que é de cruzinha. Você tem uma pergunta e tem várias opções que coloca uma cruzinha. E daí, ou seja, não é uma pergunta que você depois responde de uma forma que você pode
dissertar, falar, explanar, não é, sobre essa pergunta, não é? Você é condicionado àquelas respostas que estão lá. Então é condicionado, você não é orientado a pensar, você é direcionado a responder uma pergunta que você sabe que aquela é a resposta, mesmo que você não concorde. E nesse teste da prova geral de acesso, que era o ensino complementar, que é antes do ensino superior, pronto, pois faço o equivalente a cada pauta educacional de cada país. Tem uma pergunta, fizeram-nos uma pergunta que era o anarquismo é. E daí vinha um monte de respostas, assim, 3 ou 4 respostas, e uma delas era caos, uma coisa assim, sem lei. E diante das outras opções, aquela era a correta. E eu não concordava com aquilo, porque anarquismo não é caos e não é desordem. É o contrário disso. É autogestão. Nós temos a consciência das coisas que nós temos ao nosso alcance, as nossas capacidades no individual e no coletivo, e como é que a gente vai viver sem estar dependentes do Estado. Aí, assim, aí já é uma longa conversa e uma longa prática de a gente abre mão totalmente do Estado ou não. Vira um anarquismo capitalista, né? Na minha opinião, o capitalismo que é uma lógica de lucro, que não atende os direitos dos trabalhadores na sua dignidade, né? De eu produzo, há uma troca leal, isso não acontece, então como é que a gente vai repensar? Como o vídeo vai já em 7 minutos, estas são umas meninas, não é? São vários depoimentos, e eu vou ler, assim, esta revista, não é? Que é, elas querem tratar de vários temas, e um deles que elas querem trazer para o debate, para a discussão, dentro de uma cena punk-anarquista no início dos anos 90. Eu nunca fiz parte de um movimento anarquista, assim, na realidade, embora tenha acompanhado, nomeadamente em Berlim, também no início dos anos 90, em Berlim Leste, as casas Ocupa, mas foi uma coisa assim, bem pontual, porque o meu foco era trabalhar com teatro, então assim, eu sempre me envolvi com a minha profissão, independentemente dos contornos ideológicos, salvo seja, porque tem coisas que a gente aceita e outras que assim, isto não é o meu perfil. Então elas falam que elas querem trazer para o debate, para o seu debate, uma luta contra o capitalismo, contra o machismo na cena punk. Interessante, não é? Os tais esquerdo anarco, no caso. Tem os esquerdas machos, né? E os machos punks, enfim. Estou agora inventando este termo, ou talvez alguém já tenha inventado. Acreditamos ser de grande importância para todas e todos esse tipo de dinâmica. Queremos e temos o total direito de nos unir para acabar com a violência que sofremos dentro do movimento, que fazemos parte, e também queremos que isso seja reconhecido. Somos punks também e não comédias, no sentido de ridicularizar, risível. Eu sou comédia, eu sou palhaça, eu trabalho com comédia. Agora, uma coisa é uma comédia assente a gente se rir da opressão, ao invés de se rir do oprimido, para subscrever a opressão, né? Se rirem de mim, se acharem estes vídeos ridículos, não tem problema. Isso é democracia. Agora, o que não é democrático é a violência. Seja ela física como simbólica. De perseguir, de boicotar, de mentir, de manipular. Isso é violência. Então a gente, com amorosidade, a gente explicar para essas pessoas, ou para nós mesmos, antes de tudo, que isso é violência. Nós estamos aqui para ser tratadas como as suas namoradinhas. Queremos ser respeitadas.
E lembrem-se que muitas vezes os pilantras são respeitados e nós não. Como está acontecendo no caso citado acima. É um episódio que elas falaram. Estamos muito confiantes com a nossa união e esperamos que outras punks sigam o nosso exemplo da união e confiança e acabem com esse negócio de rivalidade e status, que acontece muito, não só neste ambiente como em vários. Como ser a mais bonita ou a que usa mais visual. E esperamos que as pessoas, mulher e homem, que estão no movimento não estejam apenas para curtir uma fase adolescente ou para arrumar namoradinhos, namoradinhas, ou apenas ficar se drogando sem nada para oferecer. Queremos acabar com o machismo e o sexismo que infelizmente ainda há muito na cena punk. Eu não quero comentar porque o vídeo já vai longe, então também dar esse espaço para a gente refletir todos juntos, não é? Não sei se é uma só voz, mas a gente refletir sobre isso. Nossa, eu queria só, antes que o vídeo acabe, eu acho que eu vou ter que fazer outro vídeo. Não vou. Um parágrafo mais à frente. A Venezuela é um país petroleiro, igual ao Brasil e ao Equador, diz Henry. No geral, se vende a imagem que o petróleo é algo que ajuda a humanidade e, no caso venezuelano, o petróleo é visto como uma parte da revolução e do socialismo do século XXI. O certo é que o petróleo é a maldição do Ocidente. Em nome dele se realizam guerras e a América Latina é, na atualidade, o supermercado energético. A exploração petroleira tem acabado com a parte norte do Amazonas equatoriano. Na Venezuela, as águas de formação, que são supercontaminadas, são lançadas impunemente nos rios. Levantar a voz frente às petroleiras, denunciar as transnacionais e as empresas estatais, creio que é uma luta necessária e urgente, porque o planeta é a nossa única casa e está em perigo. Lutar contra as petroleiras é lutar pela vida de todos os seres viventes, afirma Annie. Ela completa e diz ainda que, por ser anarcofeminista, se dedicou a este tema porque entende que a mulher é a guardiã da terra. Bendita abuela Margarita de México. Para Annie, entre a mulher e a terra se estabelece uma relação de sororidade ancestral. Margarita! A mulher sempre tem estado em contato com a natureza e tem compreendido seus ciclos, incluso antes da domesticação agrícola. Por aí se diz que a terra foi submetida primeiro e em seguida a mulher quando se instaurou o patriarcado. Creio que chegou a hora de liberarmos juntas tanto a terra como a mulher desta dominação patriarcal, liberar desta loucura chamada progresso. Viva a quarentena, que menos carros, menos aviões estão contaminando os céus e os rios e a terra. Nós sabemos usar as ferramentas como os carros, os aviões, está muito bom. Agora, sabermos, com sabedoria, sem ganância. Então, a gente escutar os povos ancestrais. E a Europa está se esquecendo disso, não é? Quando abrem, não é? Acabam a quarentena na França e vai todo mundo correndo para a boutique espanhola que tem fábrica de mão de obra barata lá na China, não é? A Zara. Quando na Alemanha se abre a possibilidade de acabar a quarentena e todo mundo vai correr para o IKEA, que é uma grande superfície, não é, de decoração e mobiliária escandinava, agora não sei se é sueca, eu penso que é sueca, que tem madeira que traz da floresta amazônica. Europa, vamos com calma e sem moralismo. Estamos todos no mesmo barco? Não, estamos todos na mesma situação. Talvez estejamos todos no mesmo barco como no Titanic, só que uns estão no convés e outros estão lá em cima. Mais humildade para o nosso coração. Viva a autonomia de pensar pela nossa própria cabeça a partir do coração. Dedico a este vídeo a abuela Margarita. Só el poder dentro de mim.